Então, ô Jean, vamos começar o nosso papo aqui. Vamos definir para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes aí, o que é então a obesidade, do que se trata a obesidade? Cara, obesidade é uma doença crônica que é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal. E esse acúmulo de gordura corporal é decorrente de trazer malefício para a vida do indivíduo, como várias outras doenças através da doença principal, que é uma obesidade. Onde você bem trouxe, onde muitos influenciadores estão querendo romantizar algo que é uma doença, e uma doença grave que mata, como algo bonito, aceite o meu corpo, minhas regras, beleza, você pode até ser feliz com o seu corpo sendo obeso, mas falar que você é uma pessoa saudável é outro assunto. E essa questão do acúmulo de gordura, ela pode se dar por dois fatores principais a princípio, que é o consumo excessivo de calorias, ou seja, você está comendo muito mais do que você deveria, e pela inatividade física. E eu ouso dizer que em 99% dos casos é a união dos dois juntos. O comer de forma excessiva e não produzir nada, não fazer nada, ser inativo. Só que ela é uma doença também de etiologia multifatorial, não tem só um fator. Tem vários fatores que podem ocasionar, melhor dizendo, essa doença, desde fatores sociais, socioeconômicos, psicológicos, culturais, que podem desencadear a obesidade de fato. Então, se fosse para falar o que é a obesidade, é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal que vai desencadear em outras doenças. Compreendo. E principalmente nesse mundo atual, onde, levando para a questão industrial, né? Ou seja, a oferta de comida ela é gigantesca, né? Com certeza, com certeza. Exemplo, antigamente, nos primórdios, nós tínhamos que ir atrás da caça. Então, você já começava a se exercitar, a gastar calorias para buscar o alimento. Então, você tinha que matar o animal, você tinha que tirar as partes comestíveis, você tinha que cozinhar aquele alimento para só depois consumir. Hoje não. Nesse mundo moderno, você chega no supermercado, pega um determinado alimento, micro-ondas, forno, 2 minutos está prontinho, beleza. Só que na maioria desses casos, são alimentos ultraprocessados, com um valor energético muito alto. E como todo mundo, a reclamação está todo mundo na correria, a gente precisa de algo rápido para ontem, muitas pessoas nem param para pensar se aquele alimento é saudável ou não, só querem comer para matar a fome, que muitas vezes é uma fome emocional, que a gente vai chegar lá ainda mais pra frente. A praticidade aí da vida moderna, né? Com certeza. Pontos positivos e também os negativos. Muito bem. Ô Jean, fala para nós então, questão estatística, números, né? Quando a gente fala da obesidade, quais os números? Porque assim, eu vejo muito profissional falando que a obesidade está tão sério, né? Que é classificado como uma epidemia, não é isso? Com certeza. Uma epidemia. E quais são esses números nacionais, globais? Traz para nós um pouco da estatística. Cara, eu trouxe um apanhado assim, nacional e global. Segundo a Organização Mundial de Obesidade, a cada 7 indivíduos, um tem obesidade. Só que, acredite se quiser, esses números vão piorar. Até 2035, esse número vai cair para 4. A cada 4 pessoas, uma vai ser obesa. Então, para ficar mais assustador ainda, a gente está falando em cerca, até 2035, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo vão ter obesidade. E já as pessoas com sobrepeso, esse número vai para mais da metade da população mundial, que é cerca de 4 bilhões de pessoas. Do sobrepeso. De sobrepeso. De sobrepeso, 4 bilhões. 4 bilhões até 2035. Nossa. E de obesidade, cerca de 2 bilhões. Entendi. A cada 4 pessoas, uma obesa. E no Brasil, a tendência para os próximos anos é que cerca de 41% da população brasileira vai ter obesidade. 41%. Um número assustador. Né? Assustador. E também não para por aí. Trazendo para a questão da obesidade infantil, que muitos pais também romantizam, né? Nossa, é criança, tá com vontade, deixa comer. É inofensivo.
até 2035, esse número, em vista de 2020, vai mais que dobrar. Ou seja, até 2035, crianças obesas vão ser cerca de 400 milhões de crianças obesas. Então, em 12 anos, vão ter um crescimento de quase 400 milhões de crianças obesas. São números, assim, surreais, não dá para mensurar. Está afetando as crianças. Começam pelas crianças, por quê? As crianças vão pegar o exemplo dos pais. Se tem um pai que come só fast food, que não pratica atividade física, que na hora de sentar à mesa não sai do celular, não incentiva aquela criança a praticar uma atividade física, como que você vai exigir de uma criança que faça aquilo que o adulto não faz? A criança vai pelo exemplo. Com certeza, é o exemplo. Quem alimenta a criança é o adulto. Justamente, por isso eu, como nutricionista, optei por não atender crianças, porque eu não vou estar atendendo as crianças, eu tenho que consultar os pais, porque quando chega lá eu pergunto, quem faz as contas de casa? É a criança ou é você? Então, fica aí um alerta para os pais aí se conscientizarem, porque são números assustadores. Eu, como pai, né, tenho duas crianças, aqui eu tenho o Pedro e a Cecília, eu passo por isso, Jean. Né, eu vou no supermercado e eu levo as crianças no supermercado, porque eu quero que elas vejam, né, não adianta eu esconder. Então, assim, principalmente a Cecília, a mais novinha, né, ela quer salgadinho, ela quer biscoito, ela quer Danone, ela quer chocolate. E se eu for nos pedidos dela, ela vai comer só isso. Ou seja, é uma refeição altíssima em calorias, mas baixíssima em nutrientes, não é isso? Com certeza. A maioria dos ultraprocessados, por que eles são palatáveis? Pela questão da gordura. Então, você não vai ver uma criança recusando chocolate. Vai ser em 1000. Por quê? Aí você acostuma uma criança desde pequena a comer bolacha recheada, bolo de chocolate no café da tarde, hambúrguer. Quando você ofertar uma fruta, com certeza ela não vai querer comer. Mas por quê? Porque ela não teve o exemplo e não foi ensinada que não é o correto ela comer 90% das vezes de ultraprocessados. Mas se a gente inverte esse papel, porque criança também, beleza. Mas uma coisa é você ofertar 1-2 vezes na semana uma bolacha, um salgadinho, um todinho, um suco. Mas não fazer isso como uma rotina alimentar para essa criança, né? Porque, principalmente, a criança na fase de crescimento e tudo mais, os nutrientes, os macros micronutrientes têm papel fundamental nesse processo. Entendi. A minha mãe está comentando ali, tem 2 comentários interessantes lá. O Edson falando lá, os exemplos arrastam. Com certeza. Né? Tanto os positivos quanto os negativos. Né, Edson? A fala convence, mas o exemplo arrasta. Tá certinho, meu irmão. E a minha mãe lá, Maria Inês, falando lá, o Pedro não gosta de chocolate. Aqui em casa é o seguinte, o Pedro, meu filho mais velho, foi ter acesso a açúcar com quase 4 anos. Então ele não gosta de doce. Ele rejeita, às vezes, doce. Mas o que acontece? Um problema dos pais. Quando o Pedro teve acesso a açúcar, a Cecília nasceu. Então a Cecília nasceu com o irmão comendo açúcar. Entende? Como que é totalmente diferente, a questão alimentar dos dois é muito diferente. Porque a Cecília vem vendo o irmão comendo doce, tomando Toddy, que ele toma o Toddy. Então, mas com ela a gente não conseguiu fazer o que a gente fez com o Pedro. Né? Então a gente passa... mais difícil. Dá para ser trabalhado ainda, mas vocês vão ter que ter um jogo de cintura, uma coisa ali, né? Foi um desafio muito grande. Então, essa informação que o Jean traz para nós, o quanto é importante a gente pensar isso. A vida contemporânea, ela traz aí certas facilidades, mas que essas facilidades, elas podem estar, né, e alguns números de alguns especialistas dizem que estão afetando a saúde das pessoas. Uma coisa, Jean, até pouco tempo atrás, a gente não tinha um home office, né? A gente não ficava em casa sentado na frente do computador, trabalhando. Então, ou seja, a gente tem a alimentação altas calorias, baixo valor nutricional e, como você disse, não tem atividade física, sedentarismo, às vezes mistura com tabagismo, com álcool. E outras coisas mais, além do trabalho braçal, porque também, há muitos anos atrás,
não tinha esse tanto de máquinas e indústrias que a gente tem hoje. Então, antes era só aquele trabalho braçal, era só o ser humano que tinha que fazer determinados serviços. Atualmente, muitas máquinas roubaram essa função de muitas pessoas. Além da questão do home office, e trago mais a questão de locomoção. Com tanto de veículos, meios de locomoção, as pessoas quase não se movimentam, que é uma forma de gastar energia também. Compreendo. Então, essas facilidades acabaram aí dando um tiro no pé de muitas pessoas, que acabaram se acomodando. A gente teve a questão da pandemia também. Eu, por ser um nutricionista também clínico, além de esportivo, o meu público maior é sobrepeso e obesidade. Então, quando você senta ali para conversar com o paciente, muitas dessas pessoas que atualmente estão com sobrepeso e obesidade é decorrente da época de pandemia, que fechou tudo, ficou em casa, desencadeou problemas, transtornos de ansiedade, depressão, e não conseguiram sair desse ciclo. Entendi. Jean, até saindo um pouco do roteiro aqui da nossa conversa, mas uma pergunta, cara. Fala para nós o seguinte, fator genético. Fator genético. Influencia. Porque assim, a gente vê pessoas... Eu, por exemplo, eu como e desapareço, né? Eu não engordo. E, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas comendo uma fração do que eu como e já ganhando peso, né? Fala um pouco para nós sobre essa questão genética. A genética também pode influenciar. Só que muitas pessoas colocam ela como a real causa do problema. Só que, por exemplo, você pode ter uma predisposição a ter um peso mais elevado. Mas você vai ter esse peso elevado só pela predisposição? Não, aí está atrelado a outros fatores. Muitas das vezes, fatores psicológicos. Por quê? Levando um pouquinho para te responder para o lado do consultório, a maioria dos pacientes meus com obesidade, quando você para fazer o recordatório alimentar desse paciente, ele não come volumes absurdos de comida, não. Porque você vê uma pessoa de 120, 150 quilos, você já associa, nossa, aquele cara deve comer 4 pizzas, deve comer tomar tantos refrigerantes, e não é bem assim. A maioria dessas pessoas, eles comem até poucas vezes por dia, tá? É um dos principais erros. Mas quando comem coisas calóricas. É um fast food, é um ultraprocessado, aí a caloria vai lá em cima. E, por outro lado, é sedentário, não faz nada, aí engorda. Mas o fator genético, sim, está relacionado. Não coloco ele como única e exclusiva causa, não. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Certo. Essa acabou respondendo. Nós aqui, né, como a vida contemporânea influencia hábitos alimentares e contribui para a obesidade, é uma terceira pergunta que eu tinha aqui para o Jean, mas eu acredito que essa pergunta ela já ficou bem respondida aqui durante esse bate-papo nosso, né? Coisa importantíssima aqui, eu falei, Jean, a gente precisa falar sobre isso. Qual a importância do sono na regulação do peso e como pode afetar a obesidade? A gente que gosta de puxar um ferro, né? Sempre fala assim pra gente, cara, você cresce dormindo, né? Você tem que descansar. E uma pessoa que está com sono desregulado, eu lembro que quando eu procurei uma psiquiatra, durante a pandemia eu precisei de psiquiatria, precisei procurar recurso na psiquiatria, e uma das primeiras questões que a psiquiatra me perguntou é, como está o seu sono? Eu com 1,67 m, quase 80 quilos. 80 quilos só com a região abdominal, porque eu não ganhava braço, perna, só o abdômen, a barriga que crescia, né? Alimentando muito mal e dormindo muito mal, mas foi uma das primeiras coisas que ela conversou comigo, foi sobre o sono. Então, fala para nós um pouco sobre a questão do sono e como que isso está relacionado ao peso, à obesidade. Não, está totalmente atrelado à questão de obesidade, porque quando você dorme, você vai regular todas as funções vitais do seu corpo, em geral. Então, está ligado a outros fatores também, psicológicos, de humor. Pensa comigo, que pessoa que dorme 2 a 3 horas e acorda disposta para fazer uma atividade física, para trabalhar, acorda irritada, e só o fato dela dormir pouco já vai desencaminhar outras questões, como
uma ansiedade, então ela vai ficar, a pessoa ansiosa, ela tem dois pontos. Ou ela vai comer demais, que é a maioria das pessoas, ou ela para de comer. Mas trazendo para o nosso contexto que tem da obesidade, nesse caso, começa a comer e está totalmente atrelada a isso. Então, se ela está acostumada a treinar de manhã, ela dormiu 2, 3 horas, ela já não vai conseguir fazer atividade física. Se ela não fez atividade física, ela não vai seguir o planejamento alimentar que ela estaria seguindo e vai virando uma bola de neve. Aí no dia seguinte, se ela não consegue dormir mais cedo para repor esse sono, cara, vai virando uma bola de neve ali que fica difícil depois reverter. Aí vai ter que procurar um profissional, como foi o seu caso. Aí muitas vezes a pessoa vai ter que entrar com uma medicação que nem era necessária, se assim a gente pode dizer, porque era uma falta de planejamento dela. Então, eu falo que tudo começa no seu planejamento. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho hora para acordar e hora para dormir. Deu o meu horário, eu tenho que fazer, porque senão no outro dia eu sei que vai me prejudicar trabalhar, treinar, fazer minhas coisas. Então, a gente sempre fala em consultório. Você, quando veio lá comigo, com umas coisas que eu falei, como que está o sono, né? A gente pergunta justamente por isso. Às vezes a pessoa, nossa, mas eu tenho uma ansiedade, eu acordo com muita fome, mas como está seu sono, Fulano? Na hora que você vai ali dar uma investigada naquele paciente, você vai descobrir que a hora que regula o sono, melhora muitas coisas. Então, hoje em dia tem fitoterápicos, né? E precisa de remédios, de fato, para poder dormir. Tem fitoterápicos que o paciente pode tomar para melhorar essa qualidade de sono dele. O sono é um sinal, é um alerta, né? A pessoa começou a dormir mal, começou a reduzir horas de sono, aquilo ali é um sinal de alerta. Então, com certeza. Se você não está conseguindo dormir bem e está com outros problemas, tenta normalizar o seu sono para você ver o quanto que vai melhorar essa questão. E também, é uma coisa muito importante, a restrição de sono, ela atua em 2 hormônios principais, né, no nosso corpo, que é a grelina, que quando a gente está em restrição de sono, ela aumenta. E o que é a grelina? Muitas pessoas a conhecem como hormônio da fome. Por quê? Se você teve uma restrição de sono, ela aumentou, o que vai acontecer? O seu apetite vai aumentar. Então, corrobora para aquilo que eu falei, que a pessoa já acorda com fome. Então, ela também está associada ao aumento do acúmulo de gordura corporal. Então, o indivíduo está com maior apetite e está acumulando mais gordura. Aí a pessoa chega no consultório, nossa, Jean, mas eu ganhei tantos quilos, eu não sei por que eu estou engordando. Então, um dos fatores pode ser o sono. Por outro lado, também o segundo hormônio é a leptina. Enquanto a grelina aumenta, a leptina diminui. E ela também é responsável pela sinalização da sensação de saciedade. Então, esses 2 hormônios desregulados vai desencadear o aumento do apetite e, consequentemente, outros fatores. Poder desencadear, por exemplo, uma compulsão alimentar, uma bulimia, até mesmo a anorexia. Então, é caso a caso que a gente tem que sentar e estudar o que aquele paciente está no momento, identificar e já tratar. Eu penso assim, eu partindo da ideia, aqui eu sou uma família, eu tenho esposa, eu tenho filhos, então as pessoas que vivem com a gente, as pessoas, partindo do ponto que a gente vive em família, porque eu sei que algumas pessoas vivem sozinhas às vezes, né? Mas essa atenção, esse carinho, esse amor um pelo outro, de saber conversar, de saber dar um conselho, né? De observar o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa pode estar, de repente, num processo de ansiedade, num processo depressivo, e às vezes não está conseguindo ver, expor e ver o que está acontecendo com ela, e aí entra, por exemplo, a ajuda de outros profissionais, os psicólogos, né? Entra a ajuda aí dos psiquiatras. Então, assim, são questões importantes, igual você falou, multi, né? A gente chama de trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, por exemplo, o paciente chega para mim, eu identifico que ele tem alguns problemas, assim, uma ansiedade, está depressivo. Por quê? Na minha consulta, por exemplo, eu tento ouvir o máximo possível o meu paciente. Então, por exemplo, é 1h30 ali, às vezes, para fazer o meu trabalho mesmo, é meia hora que eu preciso, 20, 30 minutinhos. Mas nessa 1 hora, aí eu tenho muitas pessoas que falam, nossa, Jean, mas você não é psicólogo para ficar ouvindo o paciente e tudo mais. Mas a partir do momento que aquele problema do meu paciente vai interferir no meu trabalho, que ele me contratou para ajudar ele a chegar, eu quero ouvir sim, porque às vezes ele me fala uma frase ali que eu tenho profissionais de minha confiança,
psicólogos, alguns psiquiatras, que eu falo, ó, pode procurar tal profissional que eu posso ajudar só até esse ponto. A partir de aí você pode procurar. Aí a gente cria essa limite, então a gente está sempre em contato, como é algo profissional para aquele determinado paciente, tem que ter esse trabalho. Até mesmo com um profissional de educação física, como que está o treinamento daquele paciente, a gente sempre tem esses contatos para saber, olha, Jean, quanto de caloria que o determinado paciente está ingerindo, porque uma coisa vai influenciar na outra. Então, se desde um sono está atrapalhando, pensa o quanto ele está treinando, o quanto ele está comendo, se ele está ou não usando uma medicação, às vezes o paciente pode chegar para mim e está tomando um medicamento que aumenta o apetite dele. Então, se eu não paro para ouvir esse paciente e entender as dores dele, eu não consigo ser assertivo na minha conduta. Ô Jean, fala para nós aí, que tipo de atividade física é mais eficaz na prevenção e no tratamento da obesidade? Existe uma atividade física que ela é mais eficaz, é mais ou menos? Como que é essa questão da atividade física e a obesidade? Uma pessoa obesa que está já em estado de obesidade, ela pode começar a treinar, ela pode começar a fazer atividade física? Qual que é o conselho que você faz para as pessoas que entram em contato com você nessa questão da atividade física? Cara, eu costumo falar que o melhor exercício para uma pessoa, tanto obesa, sobrepeso, ou quer começar a fazer alguma coisa, é aquilo que ela consegue fazer. É claro que o obeso, pela questão do peso, eles vão falar de uma obesidade grau 3 aí, tipo uma pessoa que está bem acima do peso, ela vai ter algumas limitações. Por exemplo, uma corrida, talvez inicialmente, com o peso do corpo, ela não vai conseguir fazer. Só que tem alguns exercícios que eles são mais eficazes, como é o caso, por exemplo, dos exercícios aeróbicos. Então a gente tem a caminhada, a corrida, ciclismo, natação, porque além de queimar calorias, esses exercícios eles vão ajudar a saúde cardiovascular. Então, tanto o obeso como para qualquer pessoa, estando com a saúde do coração em dia, é top. Por outro lado, a gente tem também exercício de força, como a musculação. Então, se esse paciente obeso, além de conseguir fazer os treinos aeróbicos, ele conseguir fazer um exercício de musculação, vai ser o combo perfeito. E, antemão, sempre que chega para mim um paciente obeso, eu aconselho ele procurar um cardiologista e fazer uns exames. Porque, pensa, um paciente aí com 130, 140 quilos, nunca fez nada. Aí tá muito animado, porque tipo, chega lá, a gente faz uma dietinha que